mais. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do local ou no momento que vai nos assistir. Nós estamos aqui falando do programa sobre a Umbanda, a Luz do Evangelho, né? E a gente fica muito feliz, né, Denison, falar sobre a Umbanda e sobre o Evangelho, falar sobre Jesus, né? É porque as pessoas acham que Umbanda não se fala em Jesus, né? E se fala assim. Aliás, Jesus está em todos os nossos corações, em todos os umbandistas, se Deus quiser. Ó, a Elisete Mendes, antes de você iniciar com a nossa prece, ela diz assim: acredite em sua força, pois Deus já te capacitou para superar os desafios. Boa noite, povo de Deus. Muito obrigado, minha irmã Elisete. Obrigada. Vamos lá na oração. Boa noite, Bruno. Boa noite, meu irmão Bruno. Então vamos agora aproveitar, fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, né? E pedir a Ele que possa derramar sobre todos nós o seu fortalecimento, o seu amor, para que possamos aproveitar ao máximo esse programa de hoje, né? As palavras que vão ser ditas, que vêm do nosso Pai, né, maior, através do nosso Mestre Jesus, que é o seu Evangelho, para que possamos trazer isso para nossas vidas, né, e não simplesmente escutar, mas praticar essa verdade como Ele foi o nosso exemplo. Então que o nosso Pai possa nos abençoar e nos fortalecer, para que possamos sempre ter a luz do nosso Mestre Jesus no nosso caminho, a nos iluminar. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos começando mais um programa da Umbanda, a Luz do Evangelho. Não esqueça de dar o seu joinha, né? E assim, nós estamos ainda no trilhar da nossa evolução espiritual, estamos aprendendo ainda. As perguntas que vêm até nós adoramos porque a gente estuda, né, Denison? E agradecemos muito. Boa noite, Débora. Boa noite, minha irmã Débora. O capítulo de hoje, o capítulo 23 do Evangelho, fala sobre moral estranha. E eu vou ler aqui o 16, assim. Primeiro tem Primeiro eu vou ler. Fala assim: quem não odiar seu pai e sua mãe, né? Havia uma grande multidão acompanhando Jesus e, voltando para ele, lhes disse: se alguém vier a mim e não odiar o seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Essa passagem está em Lucas. Aquele que ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a seu filho ou a sua filha do que a mim,
não é digno de mim. Essa passagem está em Mateus. Aí eu vou lá no 16. Agora sim. Quando Jesus disse: não acrediteis que vim trazer a paz, e sim a divisão, seu pensamento era este: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não terão me compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos, separados por suas crenças, lançarão as espadas uns contra os outros, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Vim lançar o fogo à terra para limpá-la dos erros e dos preconceitos, como se coloca fogo em um campo para destruir as ervas ruins. E tenho pressa de que se acenda para que a purificação seja mais rápida, pois a verdade sairá triunfante desse conflito. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos verei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido de minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, pondo fim às lutas mais fratricidas que dividem os filhos do mesmo Deus. Cansados, enfim, de um combate sem solução, que só acarreta desolação, eleva o distúrbio até o seio das famílias. Os homens reconhecerão onde estão seus verdadeiros interesses para este mundo e para o outro. Eles verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua tranquilidade. Todos virão se abrigar sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos ensinei. O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem antes destruir os erros. Como Jesus, ele encontra o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cobiça, o fanatismo cego, que cercados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e erguem obstáculos, entraves e perseguições. Eis porque também ele precisa combater. O tempo das lutas e das perseguições sangrentas acabou. Porém, aquelas que ele terá de enfrentar são todas de ordem moral. E o fim de todas elas se aproxima. As primeiras lutas do cristianismo duraram séculos. Estas que o Espiritismo enfrentará durarão apenas alguns anos, porque a luz, ao invés de partir de um único foco, surge de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. As palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referentes às discórdias que ele previa que sua doutrina iria provocar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência e às lutas que teriam de enfrentar antes de firmar-se, tal como aconteceu aos hebreus antes de sua entrada na terra da promissão, e não como decorrência de um propósito premeditado de sua parte para semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele. Era como médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males do doente. Muito bom, né? Bem, antes aqui, boa noite, Camila, Fernando, Suzane, obrigada, Débora, Bruno, obrigada a vocês por estarem conosco aqui nesse programa. Boa noite, meus irmãos, muito obrigado. Muito bom então, isso, né? Moral estranha, Denison. É, né? E pior de tudo, que muitas vezes, né, a gente, quando
ouve mesmo às vezes algumas coisas, isso soa mal, né? Mas isso não é nem só Jesus falando, né? Isso no nosso dia a dia, né? Eu falo isso que muitas vezes a gente recebe às vezes uma mensagem um dia, até como a gente estava comentando, né, no WhatsApp, e aí você lê aquilo, você interpreta aquilo de uma outra forma, não é a forma como a pessoa queria falar, né? E a gente muitas vezes faz isso na nossa vida, né? Então, por isso que é tão importante a gente conseguir entender o contexto, né? Entender a mensagem, vamos dizer assim, do que o texto traz, né? E para isso a gente precisa entender, principalmente quem está falando, né? Porque muitas vezes, se a gente entende quem está falando, a gente consegue ver aquilo ali de uma forma mais clara. Porque quando a gente não sabe quem está falando, igual que você recebe uma mensagem, se você não sabe quem mandou a mensagem para você, muitas vezes você não consegue entender o contexto daquela mensagem, né? E a mesma coisa é Jesus, né? Se a gente não vê quem era Jesus, porque como a gente sempre fala, né? O que mais marcou em Jesus foi o exemplo que ele dava, né? Então, o que ele falava tem que ter a ver com o que ele fazia, né? Não tem como, né? Então, quando a gente sabe do exemplo que Jesus deu, a gente pega e lê uma coisa dessa como quem não odiar seu pai ou sua mãe, dá até uma dor no coração, né? Porque Jesus não odiava ninguém, né? Então, como assim, né? Pode haver isso, né? Mas a interpretação do texto, né? A tradução e tudo mais. Até porque não foi nem Jesus quem escreveu, né? Isso foi escrito pelos apóstolos. Então é importante a gente entender isso, né? A gente entender que muitas coisas na nossa vida a gente vai precisar interpretar e olhar muitas vezes pelos exemplos, não só pelo texto, né? Eu gosto de falar isso, que na minha vida às vezes é muito fácil a gente ler as coisas, a gente diz que conhece, né? Mas se a gente não coloca em prática, né, só você conhece, mas ninguém vai conhecer, porque às vezes pelo próprio texto como esse, as pessoas podem não entender corretamente, mas se você colocar aquilo em prática, a pessoa consegue ver aquilo funcionando e sabe, né, vamos dizer assim, a moral disso, né, que isso é que é importante da moral, né. Então, quando a gente fala nessa parte, principalmente da moral estranha, eu acho muito interessante, né, a gente entender esse sentido de moral, né, principalmente até por causa da diferença, né, da moral, né, porque cada um vê de uma forma, né. A gente tem o que a palavra representa, a gente tem essa visão voltada para a matéria e essa visão voltada para a parte espiritual, né. E eu acho isso muito interessante porque no mundo espiritual tudo é ao redor da moral. Então, olha como é interessante isso, né? E eu falo isso porque uma das coisas que eu já achei, até já falei aqui, mas eu sempre tinha muita dúvida é como funcionava essa coisa de hierarquia, né? Porque eu sempre tive muito problema com essa parte de hierarquia, né? Por causa que não, as pessoas, eu já frequentei, né, alguns centros que essa parte de hierarquia era muito cobrada de uma forma muito rígida, né? E muitas vezes até humilhante. E eu nunca achei isso certo, né? Eu não gostava dessa forma, né? E aí eu sempre queria questionar isso, dizendo que não, que no mundo espiritual não tinha uma hierarquia, porque, pô, como é que vai ter uma hierarquia, uma coisa dessa, né? Mas eu vi através da hierarquia humana, né, como a gente trata aqui essa nossa hierarquia, que é baseada no poder, né? E aí, um belo dia, eu recebi uma orientação de um preto velho e ele veio falar exatamente isso para mim, sem que eu perguntasse. Ele falou: filho, eu sei que você não entende como funciona essa parte de hierarquia aqui do nosso lado, mas eu vou dizer para você que existe sim, tudo tem que ter hierarquia, porque se não existe hierarquia não tem ordem. Então aqui tem hierarquia sim. Só que a hierarquia aqui não é igual a hierarquia daí. Aqui a nossa hierarquia não funciona pelo poder, funciona pela moral. Aí quando ele falou assim, moral, eu falei, pô, aí deu aquele nó na minha cabeça, né? Eu acho que o preto velho viu, né? Ele deu aquela risada e falou: filho, a moral é importante porque a moral você não precisa se impor. Quando você tem a moral, os outros respeitam. É totalmente diferente. E aí isso eu parei e fiquei pensando, né? E é verdade, né? Eu gosto de falar isso porque muitas vezes quando a gente está, vamos supor, lá no centro, né? E a gente, eu às vezes gosto de tocar, tô lá tocando, e eu vejo chegar na casa alguns espíritos como os mentores da casa, né? Aquilo parece que traz uma paz, uma energia tão diferenciada que aquilo me toca. Eu me emociono, começo a chorar,
Mas não é uma coisa que eu queira fazer aquilo porque é obrigado, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que reverenciar, não, né? Eu faço isso pela aquela energia que chega de amor, aquilo se manifesta em mim. Então não tem como eu não ficar tocado por aquilo, né? Então isso é moral. Não tem como você não respeitar uma energia daquela. Então olha como é bonito isso, né? Não é imposto. É como Jesus, né? Jesus nunca se impôs, né? Mas todo mundo Imagine o respeitava olhar de ele. Jesus, né, Décio? Exatamente, você vê que Jesus falava, né, com os fariseus, ah, com os escribas, ele não se impunha, ele não chegava e dava ordens, né? Mas ele, quando ele falava, você vê que ninguém questionava ele, mesmo eles não aceitando, eles não gostando, mas eles abaixavam a cabeça e se retiravam, né? Isso é moral, né? Isso é a força daquela pessoa, né? Então isso é muito importante, a gente entender essa parte da moral, né? E aí, quando a gente começa a entender essa parte da moral, fica mais fácil da gente entender que essa moral estranha é exatamente por alguns textos que a gente não conseguiu compreender, pelo nosso ponto de vista ainda limitado, né? Que Muito. nós temos esse ponto de vista ainda muito limitado, né? A gente vê muito por essa parte nossa do nosso ego, né? Egoísta, né? Então, quando a gente fala odiar seu pai e sua mãe, a gente fala assim, caraca, não, que absurdo, né? Como é que eu posso odiar o meu pai e minha mãe, né? Mas se você parar para entender, Jesus não queria que você odiasse ninguém, porque ele pregava o amor, né? Então, se ele pregava o amor, não é o ódio, né? Esse ódio foi a palavra que foi distorcida. Empregada ali, mas que não era a Exato. palavra A correta a ser tradução. usada. Sim, a gente sabe que muitas palavras foram traduzidas de várias formas, né? E acabaram perdendo o significado original lá, né? Como ela era dita, né? Então, por isso, né? Mas é importante a gente entender que quando Jesus fala do odiar seu pai e sua mãe, você vê que logo a outra passagem é abandonar pai, mãe e filhos, né? Então, odiar, abandonar, né? Quando a gente fala abandonar, a gente pensa naquilo, né? Chuta pra rua e deixa lá, deixa passar fome que tá bom, né? Veja, não Né? auxiliar mais, né? Deixar para lá. Eu imagino quando você lê assim, abandonar, a pessoa deve pensar logo assim, né? Ah, quando tiver já com uma certa idade, a mãe e os filhos, você joga na rua e deixa Está todo na mundo lá, né? Bíblia. É isso aí, né? E tem justificativa, né? Então é muito triste que a gente vê que isso é o nosso olhar ainda materialista, né? A gente olhando muitas vezes pela parte material, né? Quando a gente passa a olhar pela parte espiritual, fica um pouco diferente isso, né? Porque a gente começa a entender que esse abandonar não é você abandonar aquele espírito, vamos dizer assim, que nesse momento está como seu pai, sua mãe, ou sua irmã, ou seu filho, A sua sua filha. família, né? Família, como qualquer pessoa, né? Porque quando a gente dá nomes, né, a gente acaba colocando um peso de responsabilidade, né? O pai e uma mãe, ele vem por quê? Para ensinar. Então ele precisa ensinar o filho, né? Então, o que Jesus queria dizer na minha visão, tá? Eu gosto de dizer sempre isso, essa é a minha visão, meu entendimento. Jesus queria dizer exatamente o quê? Olha, você, seu pai e sua mãe te ajudou até aqui. Já Daqui fez a para lá, parte dele. exatamente, daqui para lá você tem que fazer, filho. Não dá para Agora ninguém é ficar, contigo. entendeu? Não dá para ninguém ficar ali. Então, você abandona o pai e mãe, não é abandonar as pessoas, mas é abandonar vamos dizer assim, esse arquétipo do pai e da mãe, né? Abandonar essa palavra agora não quer sair, a gente falou naquela hora agora, É a sair palavra debaixo do guarda-chuva da mãe, do mãe isso, do pai e sair para a você mesmo se dependência. desenvolver. Isso, abandonar essa dependência que a gente cria, né? A gente E cria criar muita as suas dependência. próprias crenças, né? A sua própria E, crença é descobrir coisas, é conhecer e ter a sua própria definição do que é ou não é, né? e essas dependências a gente faz por quê? Pelo nosso egoísmo, né? A gente é dependente porque nós somos egoístas, nós temos um amor egoísta, né? Aquele amor não de posse, de que é meu. Então vamos supor, você tem um filho, né? Eu cansei já de ver isso, né? E seu filho casa, aí você acaba atrapalhando às vezes a vida dele, por quê? Porque você gostaria de que seu filho continuasse debaixo da sua asa, né? Contigo, ali seguindo a sua cartilha, né? E não é assim que funciona. A gente sabe que todos nós somos espíritos individuais, porque todos nós somos irmãos. Ninguém é mais ou menos que o outro, somos todos irmãos. Sabemos que estamos em graus diferentes de estudo, igual numa escola. Tem da primeira série até lá o PhD, mas cada um está num grau, mas todos são iguais, ninguém é diferente um do outro. Só estão em graus de estudo diferentes. Então, assim somos todos nós, né? Então, o nosso pai e a nossa mãe, ele está naquela posição
naquele instante, vamos dizer assim, naquele papel, né, de pai e mãe naquele momento. Mas depois ele precisa sair desse papel para que você possa ser pai e mãe de alguém. Você possa ter esse papel, né? Então, se ele continuasse exercendo esse papel, você nunca seria pai e mãe, você sempre seria só filho. Então, por isso que quando Jesus falou isso, ele falou exatamente isso, de quebrar esses papéis, né? Acabar com isso. E não, agora está na hora de eu seguir o meu caminho, eu preciso, né? Sem contar que hoje nós estamos filhos, amanhã pai, depois filho, depois pai, de tia, né? E o crescimento individual, apesar que o coletivo nos ajuda, né, a prosseguir. Mas individualmente a gente aprende e a gente vai ter que seguir, porque faz Exato. parte, né? Sim, porque a cobrança é individual, né? Uhum. A cobrança do ensinamento, as provas, vamos dizer assim, é individual, né? Não é coletiva. Até na escola, né? A gente está lá, ninguém faz prova coletiva. A A prova é prova para individual. gente. A gente pode até estudar coletivamente, né? Todo mundo ali junto, mas na hora da prova, cada um tem a sua provinha, vai lá, vamos ver se você aprendeu, filho. Então, isso é importante a gente entender. Então, você veja que o termo, quando a gente interpreta ele, não fica nem tão ruim. Que abandonar, nesse sentido de abandonar o papel de pai e mãe, mas continuar amando aquele espírito, porque é o que eu sempre falo, né? Nós sempre vamos ter os espíritos afins a gente, né? Como os nossos próprios guias e mentores, né? São espíritos afins a gente. Então, esse espírito a gente sempre vai amar eles, não vai deixar de amar eles. Mas o que a gente vai fazer é com os nossos pais, que a nossa mãe, é abandonar esse papel de pai e mãe, e agora sim, você ter o seu papel. Até porque a gente vai ver, né? A gente vê isso muito na nossa vida, que muitas vezes, quando os nossos pais eles ficam com uma certa idade, eles parecem nossos filhos, porque a gente tem que cuidar deles. Inverte, né? Exatamente, a gente precisa cuidar deles, precisa dar atenção, amor. Então, isso é muito interessante, né? A gente precisa ter isso. Então, se a gente manter esses papéis, não vai dar certo, né? A gente precisa, então, o que Jesus falou é perfeito, né? Precisa abandonar esses papéis para que a gente possa se desenvolver e evoluir, né? Aí, se a gente para e ver assim que o abandonar seria abandonar os papéis e não a pessoa, né? O espírito, fica fácil da gente entender, né? É mais fácil, né? Sim, É que entendeu? nem pela outra parte ali, deixar os mortos enterrar seus mortos. Né, Denison? Sim. Como nós somos apegados, e quando um dos nossos parentes, dos nossos familiares, ele desencarna, a gente fica ainda naquele sofrimento, não deixando que ele parta, né, para poder seguir a vida espiritual em paz, né? É muito difícil, né, para a gente, por causa do nosso ego de novo, né, o nosso egoísmo, a gente deixar que alguém parta, né? Então, poxa, se você pensar que eles estão saindo de um mundo de prova e expiação e indo agora para um plano espiritual que não tem um corpo para prender ele, que é uma prisão, né? E eles vão poder ficar mais livre, tá ótimo, né? Isso, olha só que coisa boa, né? A gente deveria ficar feliz por eles. Eles estão agora num momento melhor que o nosso, né? A mesma pessoa fala assim: ah, mas ele vai para lá, ele vai ter que espiar as coisas, vai para o umbral. Olha, gente, eu vou dizer para vocês que aqui a Terra, se bobear, tá pior que o umbral, porque os espíritos estão tudo reencarnando agora, então a gente está com um verdadeiro umbral. Mas faz parte do jogo, né? A gente precisa entender isso. Faz parte. E quando tá lá, você mesmo fora do espírito, mesmo que você esteja num umbral nada mais é do que exatamente você estar revivendo os seus equívocos para poder evoluir e crescer. Isso é muito bom. E quantas vezes a gente não faz isso aqui na Terra, né? Não sei se vocês já pararam para ver, mas se vocês cometem um erro, esse erro volta a acontecer. Isso é, para mim, pelo menos, é certeiro, né? Se eu não conseguir aprender, daqui a pouco eu vai passar aquela situação de uma outra forma, mas é a mesma situação, para que eu possa aprender, né? E assim é a nossa vida aqui e vai ser do outro lado também, para que a gente possa aprender e evoluir, né? Então é importante a gente entender isso, que quando o espírito se liberta da matéria, ele está até tendo um respiro, porque ele deixou esse corpo denso que tem aqui, né? Então, a gente tem que entender que a gente precisa o quê? Deixar ele seguir. Mas quantas vezes a gente fica preso, né? Pelo nosso ego, né? Porque esse é nosso amor de posse, né? Não, eu quero que ele fique aqui comigo, né? Então eu não quero libertar ele para seguir, né? Então é muito importante a gente entender isso. E quando Jesus fala isso, deixar os mortos enterrar os mortos, né? Isso é importante porque a gente acaba vendo que muitas vezes a gente não compreende que a pessoa morreu. A gente quer continuar, às vezes, com esse sentimento como se a pessoa estivesse aqui. E aí isso atrapalha tanto a nossa caminhada, porque a gente está preso a uma coisa que não existe, como o do outro, que fica preso também a você. Porque, imagina só,
se for um espírito como se fosse o seu pai, a sua mãe. Aí vendo você, às vezes dependente, sofrendo, melancólico por causa daquilo, você acha que ele vai estar feliz? Você acha que ele vai seguir? Não, ele vai ficar ali e falar, não, filho, eu tô bem aqui, opa, para com isso, tá tudo bem. Então você acaba, muitas vezes, criando essa sua dependência, acaba fazendo mal para o espírito seguir o caminho dele. Então, como é importante a gente deixar que os mortos enterrem seu morto? Por quê? Porque não existe os mortos, né? E é isso que a gente precisa também entender, né? Essa palavra morto, às vezes, para a gente traz um peso muito grande. Mesmo, né? Exato, né? E não existe morto na realidade, porque o que existe que morre é só o corpo, né? A única coisa que morre é o corpo. O espírito não morre mais. Depois que ele é criado, nunca mais ele morre, né? Agora a gente vai ter uma grande lembrança, uma lembrança boa, agradável, e oração, gente, que vai ser o alimento, né? Eu sempre tenho para mim, que agora vão se alimentar de oração. E isso é muito bonito. E você, em vez de colocar um peso de que está a pessoa aqui, você coloca uma saudade, um amor que um dia nós encontraremos. Aí já fica mais tranquilo. Exato, né? Né? E isso, por isso que é importante, né? Quando a gente aprende e estuda, né, fica muito mais fácil, muito mais leve, né? Quando a gente sabe que a gente vai reencontrar essa pessoa um dia, né, é maravilhoso, né? Eu falo que isso é muito bonito, né? Porque na própria Umbanda que a gente tem as incorporações, né? De vez em quando você encontra um espírito que você sente dentro de você, não precisa nem ele falar, mas você sente de você que você já conhecia aquele espírito de algum lugar, que fala assim, cara, como pode, né, cara? Aí você vê que a vida não é só essa, né? A gente já teve outras vidas e eu já tive uma experiência com aquele espírito que hoje está vindo como um guia de Umbanda, como um caboclo, um boiadeiro, um preto velho. Olha que coisa linda isso, né? A gente vê que a vida é assim. E a gente já teve esse encontro em outras vidas, né? Então, vai ser a mesma coisa com nossos parentes, né? Com nossos amigos, com quem a gente tem essa afinidade, né? Quando a gente morrer, a gente vai ter a oportunidade de estar junto novamente. Logicamente, vai depender do como nós estamos vivendo a nossa vida, né? Como Mas nós estamos nos posicionando. Não é ex- com essa nossa moral. isso, boa. Se a Que nossa é. moral estiver estranha, aí Aí, ó, Suzeide, boa noite. Soninha, boa noite. Gratidão por boa estarem aqui. noite, minhas irmãs. E a gente foi até pesquisar, né? Eu fui pesquisar que moral é uma palavra originada do latim mores, que significa costumes. Olha, Não é? que vai exatamente em encontro ao quê? Ao exemplo, né? É o exemplo. É perfeito. Por isso que Jesus, né, tem uma moral elevadíssima, Sim. porque ele arrastou por exemplos. Ele não só falou, mas como exemplificou. E um exemplo vamos falar, né, Denison? O exemplo arrasta, como diz você. Sim. Arrasta. Isso Olha aí. só, aí temos pergunta. Vai, Opa, vamos termina. lá. Não, pode ir. Pode? Vamos. Vamos começar com a Sofia Maria, de Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Pode conhecer o Tujal, hein, Sofia? Obrigado. Ela pergunta assim, obrigada pela pergunta. O que é moral no aspecto moral, espiritual e material? Olha, uma excelente pergunta, né? É. Então, moral, né? A nossa irmã disse, já falou aqui, né? Que é exatamente essa parte do costume, né? Desse exemplo. Isso É que através eu do falei aqui no termo da época. dicionário, ó, no Isso. dicionário, moral é conjunto de valores individuais ou coletivos considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Olha, perfeito, né? Então, Uhum. isso é a moral no dicionário, né? Aí a gente vamos pegar agora, você pergunta agora da moral com relação à parte espiritual, né? Então, com relação à parte espiritual, foi aquilo que eu já tinha até falado antes, né? Espiritual, toda hierarquia espiritual é baseada na moral. E o que que é essa moral, né? Essa moral é exatamente a quantidade de amor que os espíritos têm. Olha como isso é interessante, né? Tá? Isso é meu ponto de vista, tá, gente? Mas eu acho que exatamente quanto mais esse espírito ama, né? Eu gosto de falar sempre lá para os filhos lá do Tujal, que o amor ele é muito interessante, porque quanto mais a gente ama e a gente aprende a ter esse amor mais ágape, vamos dizer assim, né, sem ter nenhum Mais interesse, difícil multiplica, né? quanto mais a gente ama, quanto mais parece que as pessoas que estão ao seu redor se impactam, sente esse seu amor, né? Porque isso transborda, né? O amor ele transborda. O amor é aquela coisa que você não consegue guardar só para você. Você transborda ele, né?
E no mundo espiritual, a gente sente que os espíritos, quanto mais elevado eles são, mais amor eles transbordam. Por quê? Porque mais longe eles conseguem emanar esse amor, entendeu? Irradiar. Então Então, isso é muito estamos interessante. aqui aprendendo aqui a amar, né? É o Exato. nosso objetivo, né? Sim, Mas amar de uma forma, amar universal, aquele amor de todo mundo, amor ágape. E não é fácil, né? Se a gente olhar assim, no momento que a gente está, né? A gente ainda tem muito ainda questões em relação a amar a todo mundo. sim. É porque Mas nós estamos no caminho, né? o problema todo é que a gente julga, né? Então, como a gente julga, a Julga. gente não consegue amar, porque a gente já julgou, então aí já e deu problema, né? Mas isso é importante, né? Então, quando a gente fala dessa moral na parte espiritual, tá muito mais voltada a isso, na minha visão, tá, irmão? A esse amor universal que vai cada vez irradiando mais. Então, quanto mais o espírito Abrange tudo, aprende, né? isso. Quanto mais o espírito aprende, porque para você ter um amor maior, você precisa o quê? Em primeiro lugar, você precisa abrir mão desse ego. E enquanto Exatamente. você não abre mão do ego, você não consegue amar, né? Não Porque você. consegue. Então, até lá, você já se utilizou, né? Então, Sim, você é exato. puro amor. Sim. E aí, quanto mais você vibra esse amor, mais a sua moral tá elevada, né? Porque para você amar assim, é o que a gente chama da nossa famosa reforma íntima, né? A gente Amar precisa com estar se reformando, distinção. É lindo entendeu? isso. É É bonito isso. maravilhoso. E falando dessa moral Material. na parte material, né? A gente sabe que o material tem muito a ver com o que está no dicionário, né? Essa parte de um costume, né? Que vem dessa parte da sociedade, né? De como a gente Respeitar se o outro, né, comporta. Denis? Se Exatamente. colocar no lugar do outro, empatia, Isso. né? É isso que você começa a ter uma moral, um relacionamento aqui no mundo em que nós estamos vivendo. E aí o legal disso é que a gente sabe que no mundo material, e como no espiritual, né, nada fica parado, né? Tudo está em movimento, né? E Tudo em aí, para que movimento. essa moral a gente possa evoluir ela, tem a ética, né? Que é exatamente um braço dessa moral, né? Que é exatamente onde ela vai pegar e vai começar a fazer com que A você ética é questionadora, né? A exatamente, que ética é você questionadora, questione né? se essa sua moral tá elevada ou não, né? Porque às vezes a gente tem a moral só pra gente, né? Mas a gente, para que a moral seja elevada, tem que abranger o próximo, né? Tem que ter esse respeito ao próximo. É. Mas muito obrigada, viu, Sofia? Espero que Obrigado. nós tenhamos respondido, mas se não, pergunta de novo que a gente responde. Agora vem Jeremias Barreto, Sé, centro de São Paulo. Gostei dele. Vamos lá. Ah, o Jeremias Ele sempre manda as fala assim, perguntas. ó, olha que interessante, gente. Amar o inimigo, orar pelo que vos perseguem, fazer o bem aos que odeiam e velar pelos que nos caluniam. É estranho demais dar conta, é verdade? Isso é moral ou suicídio? Como fazer isso agora, nessa vida, se só temos essa existência? Rapaz, olha. Ele desabafou. Desabafou. Sim. Como assim? Muito Mas obrigado, Jeremias. obrigado, Jeremias. E é importante mesmo a gente ter essa visão, né? Porque é difícil, gente. E não é fácil. A gente falar é muito fácil. Eu gosto sempre de falar isso, mas fazer é difícil, né? Quando você tem uma pessoa que te odeia, né, cara? Você amar ela é muito difícil, por causa que ela muitas vezes acaba, né, influenciando no seu caminhar de uma forma negativa. E isso traz sensações, traz raiva, traz tristeza. E essas sensações acabam, como a gente sabe, por afinidade, atraindo, né, energias afins. E isso cada vez piora mais, né, a sua, vamos dizer assim, a sua energia, né, que você já baixou ela e cada vez vai acabando ficando mais densa, né. Então é muito difícil nesse momento você amar, porque o amor não é compatível com essa energia densa. Então, para você amar, você vai ter que sair desse estado, né, dessa energia mais densa. Então, aí está a grande dificuldade nossa, né, da gente conseguir se libertar, porque a gente ainda está muito preso às coisas da matéria, né. Então, se a gente ficar preso a essas coisas, a gente não vai conseguir. E aí sim, você falou, né, seria até um suicídio, porque você não ia conseguir fazer isso, isso ia fazer mais mal para você do que bem, né. A gente vê isso muito, né, no trabalho lá nosso de terça-feira, quando a gente pega os espíritos, a gente vê que tem espíritos que estão com a pessoa há mais de 3 vidas da pessoa. São anos e anos e anos, centenas de anos, e eles estão ali
porque eles querem vingança. A visão deles é de vingança, e eles querem isso. E eles estão fazendo mal para ele mesmo, que se eles quando eles se olham e vê como eles estão muitas vezes deteriorados, eles não estão nada bem. Mas eles não se enxergam, eles não olham nem para eles só querem ver essa vingança. Então olha como isso é difícil eles amar. Aí você fala para eles assim, você tem que perdoar essa pessoa. E fala, não, perdoar não. Aí você tá brincando comigo. Eu faço qualquer coisa, mas perdoar? Não, cara. Você não sabe o que ele fez comigo. Aí eu falo para eles assim, mas você já viu o que você tá fazendo com você? O que você fez com você foi muito pior do que ele fez contigo. E aí quando eles caem em si de que eles estão se prejudicando com o que eles estão fazendo e está fazendo muito mais mal para eles do que bem, aí eles conseguem ver como isso é complicado, né? E aí isso é tão importante. Então isso que você falou, Jeremias, sim, eu sei que é difícil a gente amar, né, quem nos odeia, a gente poder estar junto, né? Mas no final você falou uma coisa que eu achei interessante, que você fala exatamente de como fazer isso agora nessa vida. Se só temos essa existência, né? Não, a gente não só tem essa existência, né? A gente tem várias existências. A gente pode às vezes ter o véu do esquecimento, mas ainda é o mesmo espírito, cara. A gente ainda traz tudo isso dentro da gente. Então a gente consegue a fazer isso, mesmo que a gente não conseguir total nessa vida, na outra a gente pode melhorar. Eu sempre peço isso ao pai, ó, se eu não conseguir, mas essa aqui eu tô me esforçando, na outra só me dá uma forcinha aí para que eu possa vir melhor. Então é importante a gente entender que a gente tem que fazer o nosso melhor. E o nosso melhor não quer dizer que vai ser o melhor do outro. Então o meu melhor é diferente do melhor da Dirce. Mas não tem problema nenhum, porque é o meu melhor. E aí, porque se você estiver fazendo o seu melhor cada dia e você conseguir fazer a sua reforma íntima, como a gente falou, moralmente, né, você vai se elevando moralmente, quanto mais amor você tem, mais amor você doa. Então, quanto mais amor você tem, você vai ver que às vezes uma coisa que você ficaria com raiva, você não vai nem ficar com raiva. Por quê? Porque você já ama tanto. Eu tô aqui, tudo bem. Aí chega disso e fala assim: ah, olha o Denis como ele é feio. Aí eu falo assim: poxa, que legal que ela me achou feio. Pelo menos ela tá me vendo, né? Porque se ela falasse que eu era bonita, ela tá debochando de mim. Mas se ela tá me vendo, então olha como é simples as coisas. Mas por quê? Porque eu tô bem. Agora, se eu tivesse mal, cara, e ela dissesse que eu era feio, tu não sabe o problema que ela tem arranjado. Então, olha como é simples. Tudo vai depender de como você está. Se você está bem, você tem esse amor dentro de você, o que vem de fora, cara, quando pegar, isso para você não vai impactar e você vai derramar o que naquela pessoa? O amor que você tem dentro de você. Então, isso é o objetivo, tá? É ser o nosso melhor. Difícil é, cara. Eu não vou dizer que não é, não. Tudo que você falou é É perfeito. verdade. Mas, querido Jeremias, olha só, nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus, olha que maravilha. Ele colocou dentro de cada um de nós uma sementinha chamada amor, e nós estamos aqui para que essa semente floresça, né? E que sejamos nós um fruto, darmos frutos bons, né? Como diz o nosso querido Pratani, né? Se tiver alguém perto da gente com uma fruta estragada, não coma, né? Vamos nos concentrar no nosso fruto bom. Não julgue a fruta estragada do irmão, porque ele está em outra forma de evolução que você ou uma forma de entendimento diferenciado. Mas ofereça você o seu fruto bom, né? A gente está aqui para aprender um com o outro, né? Eu sei que o planeta Terra está passando por um momento muito difícil, mas fazemos a nós a diferença. Vamos, assim, rezar pelo planeta, emanar amor que nos rodeia, a nossa família onde a gente tem que aprender bastante, né, disso, a sermos pessoas melhores, né? É um burilamento do nosso ego, né? A gente tem que aprender que nós somos pessoas imperfeitas, mas se a gente sabe que a gente é imperfeito, a gente sabe que a gente pode aprender a ser pessoa melhor. Então, está aí nas nossas mãos, né? Nas nossas mãos, o nosso caminhar, sempre pelo bem, pelo amor, né? E é isso que a gente está aqui nesse planeta para aprender a amar um ao outro. Mas a gente tem uma longa estrada, mas vamos caminhar, não vamos parar, né não? Exatamente. Ó, a Suzane falou assim, na última gira de Preto Velho, a vovó Maria da Angola emanava tanto amor, impressionante como ela falava do amor e sem julgamento. É verdade. É perfeito, né? Sem O amor julgar, sem a gente vai julgar. chegar a isso aí, hein? É isso. Esse é o objetivo, né? É o que muitos chamam, né, de indulgência, benevolência, né? Que é o amor sem
julgamento, né? Isso é muito Sem bonito, julgar. né? É se colocar no lugar do outro, né? A tal empatia. Se ele está passando aquela dificuldade, se ele errou contigo. Isso é muito difícil. Se a pessoa for assim, rude contigo, errou contigo, respira. Fala assim, meu Deus, ela está em outro momento. Eu já estive ali. Isso é um exercício. E a gente tem que praticar para a gente conseguir a paz, né? Sim. Nesse planeta, emanar amor. O Fernando disse assim, ó, sempre se falava da moral e os bons costumes, moral versus moral. É por aí, né? É por aí. Mas, assim, eu acho que a gente ainda tem muito, a gente ainda tem, não, a gente temos que aprender, né? E não vamos, assim, desperdiçar a nossa existência, né? Vamos emanar amor, como diz Denison, mas é difícil quando determinadas coisas acontecem conosco, mas vamos lembrar que somos irmãos de Jesus nesse momento. Olha, o Sérgio Dias, Brotas, Salvador, Bahia. O amor incondicional, é esse que você falou esse dia, é o alicerce forte e seguro para vivenciar essa estranha moral do Cristo? Foi o Olha que você que acabou de perfeito, né? falar, né, gente? Poxa, muito obrigado, irmão, por essa sua pergunta que é perfeita, né? E sim, né? Aí olha só como a gente para e sente refletir por isso, né? Se a gente tivesse esse amor incondicional, lesse esse quem não odiar seu pai e sua mãe, pra gente isso não ia soar mal, né? Porque a Não gente ia é? entender, porque já que a gente tem esse amor, isso não soa mal. Isso a gente fala, isso aí foi só um erro ali na hora de traduzir, tudo bem, né? Agora, se a gente tivesse mal, tivesse com raiva e fosse ler isso, já ia falar, quem é esse Jesus falou um negócio desse? Esse cara aí não presta não, rapaz, olha o que ele fala. Aí vem dizer que eu tenho que seguir ele. Olha como tudo vai mudar a forma, dependendo de como você está se sentindo. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, né, que é o que a gente tem é o que a gente pode dar. A gente não dá nada que a gente não tenha, gente. Ninguém pode dar nada que não tem. Se você não tem o amor, você não vai poder dar amor para ninguém. E isso é muito simples. 1 mais 1 é 2, não tem como ser diferente. Então, para você dar o amor, você tem que ter o amor, né? E isso é importante. A gente pensar mais nisso, a gente trazer isso para nossa vida. Esse amor incondicional é importantíssimo, porque ele disse ali também, eu achei muito interessante, né, que fortalece e é seguro, né? Olha como isso é interessante, né? A gente precisa na nossa vida de força e segurança. Porque nós ainda dependemos muito disso. Se a gente não se sente seguro, a gente não dá o próximo passo, né? Então eu gosto sempre de falar que o primeiro passo a gente tem que dar. Quando a gente dá o primeiro passo, é como se o universo pegasse e te empurrasse para frente. Isso é exatamente isso, né? Essa força e essa segurança, né? Para que você siga, né? E isso é a misericórdia de Deus, né? Nos impulsionando com a lei da evolução, para que a É gente como uma possa seguir. criança, né, Denis? Uma criança dando os primeiros passos em direção ao pai, em direção à segurança, né? Exato, né? Então isso é muito bonito, né? E quando a gente fala desse amor, eu acho uma coisa perfeita, mas difícil ainda de nós compreendermos esse amor puro do jeito que é o amor de Deus, né? Tem aquela carta de Paulo ao Coríntios, né? Se ainda se eu falasse a língua dos anjos, dos santos, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. O entendimento dele foi tão grande, né? Que ele mudou a vida dele em relação a isso tudo, né? E eu acho que esse entendimento ainda vai chegar para Sim, muita pra gente, porque é difícil no momento que a gente está aqui. Mas não é assim. É difícil, mas não é impossível, como diria, né, Denison? Mas fala, diz, não, perdão. eu gosto de falar que a gente precisa só dar a gente precisa dar o primeiro passo. Se a gente já deu o primeiro passo nesse caminho, já Nesse entendimento, né? exatamente, a gente já consegue já tá melhor do que estava antes, né? É não E julgar, né? A gente julga muito, né? A sim, gente julga, a gente projeta, a gente coloca muito ego, a gente dificulta, né? E quando na verdade não é nada disso. É só amor. exato, né? É o amor, né? E aí você vê, né? Aí o último tópico que a gente ainda não falou, que é o não vim trazer a paz, mas a divisão, né? Ai, Aí isso aí é perfeito, né? Que aí você pega e fala assim, mas Jesus, ele não veio trazer a paz, caramba, né, cara? Então, como é que vai ser, né? E é perfeito, né? Porque a paz quem traz não é Jesus, não é ninguém. A paz é interior. Olha que coisa.
A paz é nossa. Ninguém pode nos trazer a paz. Ninguém. E escutem isso, meus irmãos. Isso eu posso falar para vocês de experiência de vida. Ninguém vai trazer a sua paz. Só você. Só você. Você pode estar no melhor lugar do mundo, na onde tem a maior paz do mundo. Jesus Cristo pode estar na sua frente. A gente diz que na Umbanda é Oxalá, né, que é a representação da paz. Ele pode estar na sua frente, ele não vai te trazer a paz. Porque para paz te contagiar, você tem que o quê? Ter a paz dentro de você. Se você não tiver dentro de você, aquilo não é afim, né? Lembra ali da afinidade? Então não vai, como a gente fala, dar match, né? Olha como isso é importante, né? Não dá match, porque você não tem ela. Então, para a gente ter a paz dentro da gente, a gente tem que o quê? Cultivar isso. É aquela sementinha que você vai ter que plantar e regar ela todo dia. E aí, como é que você vai fazer para ter paz? Aí você ter paciência, você ter o amor, né? Hoje em dia, eu costumo dizer que teve uma época na minha vida, né, que eu queria ter razão, né? Eu sempre queria ter razão. Então, eu discutia, já fiquei horas discutindo por coisas totalmente fúteis, né? Uma vez eu lembro que eu discuti com um amigo meu a diferença do omelete para fritada, né? A gente ficou uma hora discutindo quem era que estava certo, se era omelete, se era fritada. No final, ninguém chegou a um objetivo, porque não tinha muito o que fazer, pesquisamos em vários locais. E perdi uma hora da minha vida que eu poderia estar fazendo alguma coisa mais útil, né? Mas fazer o quê, né? E muitas vezes é assim, porque eu queria ter a razão, né? Eu queria estar com a razão. E hoje em dia eu já aprendi que mais importante do que estar com a razão é estar em paz, né? Então, muitas vezes a gente precisa entender que a gente precisa abrir mão de algumas coisas para poder ter essa paz. E isso é o mais difícil na nossa vida por causa do nosso ego, né? O nosso ego não quer abrir mão de nada. Então, se a gente não abrir mão desse ego, a gente muitas vezes não vai estar em paz. Porque se a gente quer alguma coisa que a gente não pode ter, a gente não está em paz. Nunca vai estar em paz. Ah, eu queria tanto aquilo. Aí você procura alguma coisa do lado de fora, né? A gente sempre faz assim, a gente sempre quer alguma coisa que a gente não possa ter, né? E a gente fica atrás daquele objetivo. Aí vamos supor, quando você consegue aquilo, aí você fala assim, agora eu consegui. É um dia só de paz, de felicidade. Porque no outro dia você já quer uma outra coisa. Porque nós somos assim. Nós não vamos parar só naquilo. Então, por isso que a gente não pode querer a paz do lado de fora. Para a gente ter paz, a gente tem que procurar dentro da gente. A gente tem que estar tranquilo, tem que estar bem, tem que apreciar as coisas do mundo, né? Eu falo que a gente tem que sair na rua e olhar as árvores e apreciar elas, não só olhar por olhar, porque muitas vezes eu ando e não olho nada, porque eu estou com pressa pensando no trabalho, então eu não vejo nada. Mas quando eu saio na rua, às vezes, para passear, que eu olho as árvores, eu vejo cada árvore, cada folha da árvore tem uma cor diferente. Eu acho uma coisa linda, cara. Eu falo, caramba, que coisa maravilhosa. Aquilo me traz paz, me traz uma tranquilidade. Então, olha como é bonito, mas é porque eu estou apreciando aquilo. Essa paz está vindo o quê? De dentro de mim. Agora, se eu estou com a pressa, com a correria do dia a dia, eu vou ter essa paz? Não, porque eu não vou nem olhar para a diferença da cor da árvore. Eu vou só olhar e falar, é uma árvore, e pronto, e foi, né? Então, olha como é importante a gente aprender a tratar isso dentro da gente, a gente aprender a regar, né, essa sementinha da paz dentro da gente, que isso vai fazer com que a gente consiga a viver, ter uma qualidade de vida, né, que é o que a gente sempre fala, né, todos nós buscamos qualidade de vida, né, mas muitas vezes, infelizmente, a gente acaba buscando isso do lado da maneira errada, né, a gente acha que qualidade de vida é você ter dinheiro, é você ter sucesso, ter poder, né, e não. Eu fico imaginando Jesus dando essa proposta de amor no momento onde eles estavam tão brutal, né? Sim. E ele realmente dividiu opiniões, né? Por isso, quando você, dentro de você, começa a entender, né? Aí você faz. Por isso que assim, pronto, acaba a sua paz até você entender para onde você quer ir. Né? E é muito bonito, porque dentro de uma família você pode ter vários irmãos de uma religião, de vários tipos de coisas, mas ele reina a paz. Está dividido em conceitos religiosos, mas reina a paz. Né? É importante, isso que o Denison falou, é você encontrar a sua paz, aonde você quer seguir. Né? E tudo bem, se seu irmão não comunga da mesma religião de você, ou dos seus mesmos pensamentos. Mas o importante é você carregar a sua paz e a sua convicção. E respeitar, né? Jesus fala muito em respeito nesse capítulo. Respeitar a opinião do outro, né? Por isso que divide. Porque quando você começa a raciocinar uma nova mensagem, você vai fazer uma nova interpretação, assim, caramba, como é que eu não vi isso?
Aí começa a ter um novo entendimento, já não consegue mais pensar como era antes. Aí você segue. Né? Mas é muito bonito isso quando a pessoa desperta para uma coisa nova, para um novo entendimento. E tudo bem, né, Denison? Eu Sim. acho que a gente está aqui para aprender e vamos respeitar o entendimento do outro. Exato, né? Se a gente entender, né, que a gente a gente gosta de ser respeitado, né? Então olha como isso é bonito, né? Se a gente começar a olhar para o próximo e nos enxergar no próximo, né? É A porque o gente não próximo faria sou isso, eu, né? né? Exatamente, porque se eu gosto de ser respeitado, como é que eu vou desrespeitar o meu próximo, né? Então, se eu gosto que respeite a minha religião, como é que eu vou desrespeitar o próximo? Eu já, algumas vezes, eu sou meio chato, né? Tem pessoas que não acham legal, mas eu sempre falo, porque às vezes as pessoas acabam se equivocando, né? E às vezes as pessoas falam assim, não, você tem que mostrar que você é um bandista, que você é candomblessista, que você é de religiões africanas, então você precisa sair todo aparamentado, com guia, precisa ir para os locais daquela forma. E aí eu falo, né, cara, você acha mesmo que isso seria um comportamento de Jesus Cristo? Você viu Jesus Cristo mudando a forma dele ser para mostrar que era ele? Não, né? Eu lembro até que naquele The Chosen, né, tem a hora que alguém fala para ele, não, bota aqui um paninho para ficar diferente dos outros. Ele fala, mas tem necessidade? Não, bota, então escolhe aí um pano e me dá que eu boto, entendeu? Porque para ele não tinha essa necessidade, né? Ele não precisava disso, né? Mas as pessoas precisam disso, né? E a gente vê isso, né? Então a gente vê muitas vezes as pessoas querendo não se impor. Aí você vai com aquele bando de guia e tudo para ir para dentro de uma igreja, de um local. Tem necessidade, é o que eu sempre falo, né? Se você quer levar a sua religião, que você leve ela dentro de você, no seu coração. Você não precisa que ninguém fique sabendo disso, que a pessoa tem que engolir aquilo goela abaixo, né? Não, ela tem que respeitar você, mas você tem que respeitar ela também, né? Então, isso é muito importante, que a gente muitas vezes fala de respeito, mas só olhando para o nosso lado, né? Eu quero ser É. respeitado, mas eu não respeito o meu irmão, né? Eu não respeito o que ele está fazendo, né? Então, isso é muito interessante, a gente começar a olhar com outros olhos as pessoas, né? E os outros olhos é olhar como se nós estivéssemos no lugar dela, como a gente gostaria de ser tratado. Como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse fazendo algo errado na minha vida? Será que eu gostaria que alguém chegasse e me desse uma bolacha? Não, né? Eu não ia Ou gostar, né? apontasse o seu erro. Exatamente. Eu ia gostar que alguém chegasse para mim e falasse, poxa, olha só, não seria melhor você fazer assim, né? Para ver se. Aí, poxa, eu ia gostar, mas aí muitas vezes quando eu vejo um outro fazendo errado, eu já chego lá já de sola, né? Dando pesado, ó, tá errado, não é assim. Então, olha como isso é importante se a gente se colocar no lugar do próximo, né? E eu falo de novo para vocês, falar é muito fácil, mas até para mim isso é difícil, gente. Porque na hora H, quando a coisa acontece, nós ainda temos um impulso, né? Que é esse instinto igual animal mesmo. O animal não age Aquele assim. desenho, Né? O animal não age assim, o cachorro, ele tá muito bem. Mas às vezes ele tem um impulso de te morder. Por quê? Porque ele se sente acuado, ele se sente. E é igualzinho a gente, cara. Quando acontece alguma coisa dessa, parece que a gente se sente acuado, a gente tem aquele impulso. É um instinto que a gente bota para fora sem raciocinar, sem fazer esse trabalhinho, né, de se colocar no lugar do próximo. Mas a gente faz isso igual um cachorro, a gente morde o outro, né? Então é importante a gente pegar e parar mais e pensar mais. É uma coisa que eu aprendi é que quando eu estou nervoso, a maioria das vezes eu vou me isolar. E hoje em dia eu entendo perfeitamente o que Jesus fazia, porque Jesus, a gente tem que sempre lembrar isso. Jesus estava num corpo físico, então ele não era perfeito, porque ele estava num corpo físico. Ninguém que tem um corpo físico é perfeito. Então vocês podem ver que muitas das passagens de Jesus, o que Jesus fazia? Ele se isolava e ia conversar com o Pai. O que era isso? Era exatamente ele buscando o equilíbrio. Todos nós precisamos buscar o equilíbrio. E qual a melhor forma, né, da gente buscar o equilíbrio a não ser se conectando com a energia do nosso Pai, né? Essa energia de amor, como a gente falou, né? Isso vai trazer o quê? O amor para dentro da gente e a gente vai poder dar para o próximo o quê? O amor. Naquela hora que você se desequilibrou, se você for dar para alguém, você vai dar o quê para alguém? Desequilíbrio, não é amor. Então olha como isso é importante, né? A gente compreender. vamos comer uma fruta boa, né? Eu gostei Opa! desse negócio da fruta. Agora a gente precisa mesmo é exercitar o amor a todo momento, né? O papai do céu fala orar e vigiar, né? Vamos tentar. Eu acho que a gente está por aqui é para isso mesmo. É difícil, né? Eu hoje
Fiz esse exercício no trabalho. E eu fui tão bom, foi no final, foi tão bom o resultado que eu nem acreditei. Falei assim, gente, eu não me estressei, né? E ainda levei o elogio. Eu falei, olha, por quê? É porque você não caiu na vibração da Sim. fruta ruim. Você continuou na sua fruta boa, pelo menos tentou. Mas assim, é difícil. Você vai, pensa, faz um pouquinho, volta, né? Mas é exercício. Eu acho que todo mundo aqui pode fazer um exercício de expandir o seu amor. Né? Ao Sem invés dúvida. de de responder agressivamente, responda amorosamente. Sim. Né? Aí você vai ver a transformação que é. Eu gosto sempre de falar, né, que é muito engraçado, mas a gente às vezes não entende isso. Mas é porque, se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente mergulha na lama, né? Porque acontece aquela coisinha, eu já ouvi várias vezes a pessoa falar assim, não, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair, né? Não tem esse ditado? E a Tem. gente faz exatamente isso, né? A gente dá um boi para não mergulhar no mar, depois tu mergulha, tu sai de braçada, né, cara? Tu sai de lá todo imundo, né? E uma coisa que eu aprendi na vida é exatamente a não mergulhar mais na lama, que é o vigiar, né? O orar é você pedir força, o vigiar é você não mergulhar, é você entrar com o pé e quando você tá ali, que foi o que a gente falou, você tá com o pezinho lá, você viu que aquilo é a lama e você fala assim, mas também, não, eu não quero isso, eu não quero isso. Aí você pede ajuda, que é orar, ô pai, me ajuda aqui, me tira da lama, senão eu vou mergulhar, me ajuda. Aí você vai e sai dali. Você continua com o pé sujo? Continua, porque você ainda botou o pé. Mas é só o pé, gente, não é o corpo todo. Então vai sair muito mais rápido essa energia, entendeu? Então isso é que é É no importante. seio da família, né, Denis, que estão as nossas maiores provas de Sim, resistência. É no seio da família que a gente precisa exercitar o amor, sim, né? até porque a gente que estuda, né, a gente sabe que muitas vezes a família é formada exatamente de espíritos que precisam se acertar, que precisam estar junto por algum motivo, e outros que precisam um ajudar o outro para o crescimento e evolução daqueles espíritos. Então, logicamente, na família, muitas vezes a gente vai ter muitos problemas, porque você vai estar ali com espíritos que você, às vezes, já tinha problema antes e precisa resolver. Então, olha como é difícil isso, né? E às vezes você fala isso, não, eu não sei porquê, mas eu tenho, pelaquela pessoa, eu tenho um sentimento estranho, não sei, o meu anjo de guarda não bate. Eu já ouvi muito Não isso aí, bate. falar, meu anjo de Quando não guarda não bate com bate, aquela pessoa. Entendeu? E isso aí, quando o anjo de guarda não bate, então ame mais ela. Porque aí tem alguma coisa que você precisa resolver. aí que está o seu exercício. É Aí ali que você só aprove o seu exercício. é Né? ali que tá, né, cara? Ali que você A vai gente ganhar seus não pontinhos. caminha sozinho, né? A gente caminha sempre em dupla para exatamente isso. Sim. Uma hora é professor, outra é aluna. Sempre, né? Isso me lembra a frase do Caboclo das Sete Cruzilhadas, né? Perfeita que ele falou, né? Que a gente iria aprender quem sabe mais e ensinar quem sabe mesmo, mas não viraria as costas a ninguém, né? Olha que coisa linda isso, né? Porque o caminho é em conjunto, né? Sim, Mas o aprendizado é individual. E sabemos que aqui nesse planeta cada um está num grau de escala evolutiva. Então vamos amar mais, gente. Vamos amar. É a saída nossa, é amor. Né? E esse capítulo Moral Estranha, né, do capítulo 23, ele nos dá enfoque exatamente nas palavras mal interpretadas de Jesus. sim. Né? E que não cabe a gente nem questionar quem passou, né? Mas que a gente faz o entendimento daquilo pelo tudo que nós sabemos e já estudamos sobre o Evangelho e sobre Jesus, né? Sem dúvida, né? E é importante a gente pegar um capítulo desse, né, e trazer até para nossa vida, né? Quantas vezes a gente fala as coisas, às vezes, sem pensar corretamente, a gente acaba, pode estar sendo mal interpretado, às vezes a gente não falou nem aquele sentido. Uma coisa que eu aprendi hoje é muitas vezes eu falo, né, principalmente no WhatsApp, né, a gente pega agora, eu gravo, eu começo a gravar a coisa no impulso ali, aí depois eu pego e apago.
Aí eu vou e gravo de novo, gravo mais vezes, umas 5 vezes. Por quê? Porque eu falo, não, isso aí não é um jeito que eu quero falar. Aí vou lá, gravo de novo. Por quê? Porque isso é importante, porque muitas vezes a gente fala as coisas, pra gente, aquilo ali tá perfeito, não é ofensivo, não tem problema. Mas se a gente se colocar no local, como a gente falou, né, da outra pessoa, ela escutando aquilo sem saber o contexto que eu tô falando, aquilo às vezes é agressivo, vai fazer mal para ela. Então é tão importante a gente pesar isso, né, e se colocar no lugar da outra pessoa, né? E sempre, né, Denison? Porque é respeito, né? É esse que Jesus nos ensina. Aliás, ele foi a exemplificação do respeito, né? Ele não falava alto, ele não gritava, ele não julgava. O que ele fazia? Amava o tempo Sim. todo, né? O amor dele foi tão grande que até hoje se fala em Jesus. O exemplo dele foi tão marcante aqui que até hoje nada se perdeu do que ele se falou. Teve, assim, né, outras interpretações, mas a essência, a palavra principal dele, que era amar uns aos outros como a ti mesmo, né, amar o Pai, isso não vai perpetuar em muito tempo para o planeta Terra. Com E é muito certeza, bonito, né? Sim, e é né? importante a gente entender isso, né? Que ponto de vista sempre vai ter pontos de vista que vão ser diferentes. Cada um tá olhando para um ângulo, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas pegaram a palavra de Jesus e cometeram guerras por causa disso, né? E sim, faz parte, né? Porque é o ângulo que aquela pessoa estava olhando, né? Ela não conseguiu entender Com a má o ponto de vista de interpretação, né? Jesus, exatamente a interpretação. Então, a gente tem que entender isso. Interpretação vai ter. Mas é importante que a gente, aí sim, né? Como lembra que é individual, a gente faça o nosso melhor para interpretar da melhor forma possível. Entendeu? Porque senão a gente nunca vai sair do lugar, né? Eu lembro que eu tinha um pedreiro que sempre falava assim: ah, eu faço assim porque eu não sou Jesus, eu não vou ser Jesus mesmo, então eu posso fazer, né? Então, aí se você pensar dessa forma, né, você nunca vai ser mesmo, né? Porque se você diz que não, nessa vida eu não vou ser, então se você não faz por onde melhorar, como é que você um dia vai poder ser, né? Então, eu acho que isso é o importante, né? A gente sempre tentar melhorar. Não quer dizer que a gente tem que ser o melhor, mas a gente seja o nosso melhor, né? Então, dito isto, terminamos o programa de hoje, agradecendo a todos que estão aqui conosco ao vivo, agradecendo a Obrigado. todos que vão nos escutar mais tarde, em qualquer momento, e vamos, assim, agradecer ao Pai, né, fazer a nossa oração de encerramento do programa, agradecendo sempre ao Pai por tudo que nos ensinou e que nos ensina em nossa vida, né, que possamos ser amor, né, que possamos exalar amor, que possamos ultrapassar, abrir, passar a mão, agarrar, abraçar cada um irmão, porque nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos e não precisa separar nada. Juntos nós vamos saber que o amor é a melhor saída para todos nós. Que o planeta Terra seja agora vibrado e sempre cheio de amor. Gratidão a tudo e obrigada, Pai, por mais essa noite. Graças a Deus, vamos em Graças paz. a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.